Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Meu Deus, nós te damos graças pelas palavras dadas pelo Teu Espírito nessa manhã. Pelas mensagens que o Senhor aqui nos tem entregado. Mensagens que trazem vida, consolo, paz e profunda sabedoria para as nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado. E hoje, uma vez mais, o Senhor nos alimenta para gerar mais vida em nós, para te servirmos melhor. Porque sempre que o Senhor nos alimenta, a gente é capacitado a te servir melhor, em um nome de Jesus. Portanto, te agradecemos e te louvamos pela palavra de hoje, em um nome de Jesus. Palmas para o nosso Deus, bem forte. Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do se dar para ser usado pelo Senhor Jesus na sua obra. Esse é o título da reunião de hoje. Anote: o se dar para ser usado pelo Senhor Jesus na sua obra, parte 1. A mensagem de hoje vai falar de dedicação, renúncia. Olhe para mim. Deus nos deu essa graça, nos revelou a palavra da graça, para que você seja fonte de vida para você e para os outros. E não só para você. Deus lhe deu esse conhecimento, a palavra da graça, para você ser um semeador de vida. Quem quer ser cristão, quem quer servir, não pode viver para si mesmo. Não pode ser egoísta. Porque o egoísta tem vida curta. Agora, quem serve tem mais vida. De quem vive só para si. E eu vou mostrar para você como é sério e importante isso que eu estou falando em Marcos, capítulo 8, verso 34. E assim diz a palavra de Deus no livro histórico de Marcos, capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus, abençoados, nesse primeiro verso que estamos lendo, Ele quer uma ação. Ele espera uma atitude dos conhecedores da palavra da graça. Principalmente você que fala: ah, pastor, eu estou aqui para servir a Deus. Então você que fala que veio aqui para servir a Deus, isso que você fala precisa virar uma verdade na sua vida. E deixar de ser hipócrita. Porque esse é o discurso de muita gente. Eu estou indo para a igreja, fulano, para servir a Deus. Mas isso precisa virar uma verdade na sua vida. Servir a Deus não se resume a dar dízimos e ofertas. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é só dar dízimos e ofertas. Você está sendo egoísta, porque você precisa falar do amor de Deus.
Você precisa conversar com as pessoas daquilo que você está aprendendo aqui. Da mensagem que foi ensinada para você semana passada. Você tem procurado as pessoas para conversar, para falar daquilo que você tem aprendido de Deus? Porque servir a Deus não se resume só a dar dinheiro, não se resume só em dar dízimos e ofertas, mas é servir. É você falar da graça para o seu vizinho, é você conversar com o seu amigo no trabalho daquilo que você está aprendendo de Deus, do que Deus está ensinando para você. Não podemos ser um povo hipócrita. Você não pode ser hipócrita no reino de Deus, sendo que você não possui o sentimento de querer servir mesmo a Deus. Um suave seguidor não serve. Deus quer o discípulo que se nega para dar lugar à vontade de quem? De Deus. Deus quer um servo do tipo que não pensa só em alimentar a sua vida, mas que pensa nisso aqui também. Há muitas pessoas que vêm à igreja pensando só em alimentar a sua vida, na felicidade de ter as coisas materiais. Isso não é negar-se, como diz aqui, e tomar a sua cruz. Prosseguindo, verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Você sabe o que aqui significa? Aquele que quer salvar a sua vida e perdê-la-á, é justamente aquilo que eu falei agora há pouco. É aquela pessoa que pensa primeiro em alimentar a sua vida. Ela não se importa com isso aqui, ó. Jesus chama esse modelo de vida de perder a vida. Você que só pensa na felicidade sua, você que pensa só nos seus interesses materiais, esse modelo de vida, para Deus, é perder a vida. Agora, se observa que, na conclusão do verso, existe uma grande vitória para você. Vamos prosseguir. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aqui fala da doação que devemos ter a Deus. Doar-se a Deus. Olha para mim, um exemplo muito fácil de entender isso que lemos. Às vezes o seu coração quer estar em um lugar e você abre mão de estar nesse lugar para ter compromisso com isso aqui, o plano de Deus para a sua vida. Se você abre mão, você aprendeu a renunciar. E automaticamente se cumpre aqui as conclusões finais do verso 35. Que diz: e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Bom, meu coração pede para eu estar aqui, para eu fazer aquilo, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu abro mão da minha vontade para dar lugar de Deus. Você está obtendo grande vitória na sua vida. Amém. E mais adiante eu vou mostrar com Bíblia o quanto você é bem sucedido nos seus caminhos. As coisas fluem melhor para você. Você aproveita melhor a vida. Verso 36. Olhe para mim. Perdão, eu falei que ia começar e não comecei a ler o verso. Meus amados, eu não quero que isso se torne apenas uma leitura. Isso precisa se tornar uma prática na sua vida. Reino de Deus não é só pegar a bolsa e vir para a igreja. E depois você fecha a Bíblia e vai embora. O mundo espiritual existe. Deus existe. Os anjos existem. E aquilo que você está semeando ao longo da sua vida vai ter uma colheita. Isso volta. Tudo que a gente planta volta. Se você semeia ignorância,
Você vai colher isso, porque a vida vai te devolver essa ignorância toda que você tem. Se você se recusa, isso tudo volta. Cedo ou tarde, o Espírito Santo destapa as intenções do coração e Deus revela que você verdadeiramente, no seu falar, esse seu falar sempre foi da boca para fora. E você não vai ver resultados na sua vida, porque você brincou com aquilo que é sério. Eu estou falando de coisas sérias. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando daquilo que Ele quer de você, daquilo que Ele espera de você. Ele quer uma atitude sua, uma ação sua. Se isso não vem, vai haver uma colheita. Da mesma maneira, se isso vem, vai ter uma recompensa. Prosseguindo o verso 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui fala do egoísta. Sobre esse versículo, eu quero me aprofundar um pouco mais nele, depois que eu ler o verso 37 e o 38. Tá certo? Vamos prosseguir. Verso 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Como compreender isso? Como viver isso na prática, pastor? É aquele momento que a pessoa passa a ter felicidade em servir a Deus. Atitude essa que essa pessoa só tinha para as suas coisas. Porque a única coisa que você pode dar, oferecer para Deus é a sua vida. Eu não estou aqui falando de você perder a sua salvação. Aqui não está falando disso. Aqui está falando de você doar a sua vida. Jesus, desde o verso 34, vem falando de você semear a sua vida para Ele. Doar a sua vida para Ele. E a única coisa que você pode dar é ela. Então, quando a pessoa passa a ter felicidade em servir a Deus, coisa que antes ela só tinha para as suas coisas, está se cumprindo aqui o verso 37. Você está dando o que de melhor você tem. Uma pessoa, quando vive dessa maneira, ela não quer pensar mais só nos seus próprios interesses. Ela quer viver a verdadeira vida. Ela quer algo que traga benefícios para o seu espírito. Chega um momento que aquele que é predestinado, aquele que é filho mesmo, ovelha, quando ele vive muito para esse mundo, ele cansa. E chega um momento que ele quer algo que traga benefício para a sua vida. Aqui nós não proibimos você a nada, mas eu quero te levar a pensar um pouco no que estamos conversando aqui. Quando você assiste uma novela, por exemplo, e você sofre com aquele personagem, ai, tomara que ela não morra hoje, tomara que aquele fulano seja livrado, porque ele é o personagem que eu estou torcendo que ganhe no final. Depois que termina aquele capítulo, o que foi que isso acrescentou? O que foi que você ganhou com aquilo? Nada. Nós aqui não proibimos você de nada, mas é só para você pensar e entender o que realmente acrescenta e aquilo que não acrescenta nada. Então, tem pessoas que chega um momento em sua vida que ela quer a verdadeira vida. E a verdadeira vida é viver para Cristo. Ela não quer mais estar desligada das coisas de Deus. Ela quer ser usada por Ele. Ela quer se entregar para esse Deus. Que é justamente o que eu declaro acontecendo contigo. Em nome do Senhor Jesus. Você se entregando mais para o seu Deus. Para ser usado por Ele na sua obra. Eu estou te explicando uma coisa que o sistema religioso não tem prazer nenhum em querer explicar. Se você for para uma igreja religiosa, é campanha, 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 sacrifício, sacrifício, leve lenço, leve cajado, leve caneta ungida, é só isso. Eles não querem perder tempo. Para o sistema religioso é perder tempo. Ensinar coisas espirituais não dá dinheiro. O que dá dinheiro é campanha, sacrifício, campanha, sacrifício. O nosso ministério, a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, tem interesse, tem como objetivo maior
com o objetivo superior de ensinar as coisas do alto. Do alto. Em nome de Jesus. Verso 38. O verso 38 diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Veja que o verso confirma que nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós estamos falando de coisas sérias e importantes. Existe um Deus e os seus anjos. E vai haver recompensa para tudo que se planta. Agora, qual é o entendimento que a gente tem aqui nessa narrativa do verso 36? Aqui fala que aqueles que se envergonham do Senhor não são bem-aventurados. Como que isso acontece? Se envergonhar do Senhor é você se envergonhar do Evangelho, é você ocultar a sua fé em Deus das pessoas, é você se esconder para não ser perseguido, é aquela pessoa que não quer ser visto como crente, como cristão, como alguém que congrega na igreja. Isso é se envergonhar do Senhor. Você tem que viver uma vida, mas uma vida que confessa a sua crença. Amém? Amém. E qual é a sua crença hoje? A palavra da graça de Deus. Não é bom você se envergonhar. Diz também o livro histórico de Lucas, capítulo 12, verso 8. Não é bom. Mantenha a sua mão aqui, vamos lá rapidinho. Olha só. Eu declaro você tendo essa atitude aqui. A de confessar a sua crença, amém? Não de ocultar a sua fé em Deus das pessoas. Diz assim, Lucas 12, 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, diga, o Senhor Jesus, o confessará diante dos anjos de Deus. O que é você confessar diante dos homens o Senhor? É você compartilhar, é você conversar com as pessoas do que você tem aprendido aqui. É você falar da predestinação, é você falar da grandeza de Deus em teus caminhos. É você falar dos benefícios da cruz, do que Cristo fez na cruz ao nosso favor. É você falar que você é um abençoado e essa pessoa também é um abençoado. Nesse momento você está confessando a sua crença. E você não será negado diante dos anjos de Deus. E o verso 9 diz, mas os que me negam diante dos homens serão negados diante dos anjos de Deus. Se você quer a ministração de anjo na sua vida, confesse a sua crença, a sua confiança nessa palavra que você tem recebido aqui. Não tenha vergonha de falar que você é um cristão, de falar que você é um alguém que vai à igreja, que congrega na igreja. Se a sua atitude é de assumir a sua vida de servo, grandes recompensas Ele tem para lhe dar. Aí entra a parábola dos talentos, que nós conhecemos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você sabe o que é entrar no gozo do teu Senhor? Na parte 2, eu vou ensinar para todos vocês o que é entrar no gozo do teu Senhor. Deus quer que você negocie a cota de energia que Ele te deu, os dons, a medida de talento que você tem. Tudo que estamos lendo até agora aponta para isso. Para a medida de talento que você tem, que você recebeu de Deus. Você tem uma cota de energia aí dentro de você. Uns têm mais,
outros têm menos. Mas se você negociar, você pode multiplicar isso aí. Só para que você entenda, uns são como uma bateria de 12 volts, outros de 9. E já tem aquele que é de 3 volts. Deus distribuiu assim, uns têm mais e outros têm menos, mas todos têm. E nós podemos multiplicar essa cota de energia. Tudo que tem energia, no nosso caso, talentos, se não usa, a pouca energia que tem se acaba, se esgota. Aí entra aquele entendimento que você conhece. Até o pouco que você tem, você perde. Porque você não negociou. Eu estou negociando aquilo que Deus me deu. Quando Deus me deu inspiração para essa palavra, eu poderia ter pensado, bom, eu só vou ministrar ela naquele dia que estiver bastante abençoado. Não. Eu tenho que negociar logo aquilo que Deus me deu. Eu não posso enterrar, não posso guardar. Eu não posso deixar para uma ocasião especial que vai estar todos os irmãos na igreja. Não. Eu já tenho que sair multiplicando isso. Eu não posso deixar a cota de energia que está dentro de mim se acabar, se esgotar. Que é justamente quando eu sou egoísta, quando eu guardo só para mim. Eu não posso guardar a inspiração que Deus dá para mim. Porque quando aquele objeto, ou aquela pessoa, que é o nosso caso, tem essa energia e renova, e como é que essa pessoa renova? Dando e recebendo, dando e recebendo. Você está renovando a cota de energia que você recebeu de Deus. Ou seja, você está negociando, multiplicando os talentos que você recebeu. Se você tem uma bateria e deixa ela jogada de lado, a carga que está nela, se você não usar ela, deixar ela ali abandonada, vai acabar ou vai se esgotar. Quando você pegar ela de volta, não tem. E você vai falar da seguinte maneira, mas, puxa vida, eu carreguei isso aqui. E eu nem usei. Aí entra uma vez mais o que eu falei, até o pouco que você tem, você perde. Então, a mesma coisa que acontece com o objeto, acontece com as pessoas que recebem de Deus o talento e não negocia. Você se torna um servo mau e negligente, egoísta. Voltemos para Marcos, capítulo 8, verso 36. Pois eu quero meditar no verso 36 com todos vocês. Marcos, capítulo 8, verso 36. Até aqui, todos compreendendo? Assim diz Marcos, capítulo 8, verso 36. Aqui está o objeto principal da conversa que eu tive no início com todos vocês. Porque aqui fala do egoísta. Quem quer servir não pode viver para si mesmo. Ele precisa se dar para ser usado pelo Senhor Jesus na sua obra. Nós estamos aqui para servir. E é servindo que somos servidos pelo próprio Deus. E assim diz, Marcos 8,36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é perder a alma, pastor Sandro? É a perda da capacidade de pensar, de amar o próximo e de pensar só em si. Nesse momento você está perdendo a alma. A pessoa não fala do amor de Deus, ela não fala com o vizinho acerca da palavra de Deus, da graça de Deus que ela está aprendendo. Ela não evangeliza, ela não dá um CD de mensagem para ninguém, ela não convida ninguém para a igreja. Ou seja, é uma fé em Deus que a pessoa está sempre ocultando das pessoas. O que se refere a Deus, a pessoa não tem muito interesse na parte prática, no fazer. A palavra chama a pessoa para uma atitude na obra de Deus, mas ela não chega junto, ela foge,
Ela não abraça o que abraçamos. A pessoa que só tem interesse de conquistar as coisas desse mundo. Então, você ganha um mundo quando só pensa em arrumar a sua vida. Você ganhou o mundo e perde a alma. Tem uma vida sem vida, uma vida sem sabor, porque quem serve tem mais vida. Nós somos como árvores plantadas pelo Senhor. Isaías 61:3. Anote em casa, você lê. Carvalhos de justiça. E Deus espera que venha o quê? O fruto. Deus está esperando de você o fruto. Você foi plantado para mostrar a todos a sua glória, a glória de Deus. Se não vem fruto, para que essa árvore tem função? No caso, a sua vida. Não tem fruto. Não serve para nada. Não serve para aninhar os pássaros em seus galhos. Então o que Deus faz? Bom, pega o espírito e leva de volta para ele. Ou se não, pior ainda, a pessoa fica aqui viva, mas sem vida. A pior coisa que tem é ser um vivo morto. Deus espera fruto de você, meu irmão. E não que você seja um vivo morto aqui. Você tem um mundo para conquistar, materialmente falando. Não há nenhuma proibição na Bíblia de você adquirir as coisas. Mas cuidado para que nesse processo de arrumar a sua vida, você não perca a sua alma, ou seja, o objetivo principal, que é justamente a capacidade de viver para o reino de Deus. Arrume a sua vida. Mas nesse arrumar a sua vida, não perca a sua alma. O objetivo principal é a alma. E a alma é o servir a Deus. Que Jesus o tempo todo está se referindo aqui, que é a sua vida sendo doada para Ele. Porque quando a gente quer arrumar a nossa vida e pensa só nisso, a gente não se importa com o ministério. A gente não quer saber disso. Eu quero é curtir a minha vida. Aí você perde. Porque esse modelo de vida, Jesus falou, perde. Não se deixe ser dominado pela voz da sua carne. Diga, eu recebo essa palavra. Não seja desanimado para servir a Deus. O desânimo vem. Cansaço vem, mas não deixe isso tomar conta do seu coração. Vamos servir a Deus, abençoados. O nosso ministério tem tudo para crescer. E vai crescer. Mas para esse crescimento acontecer, todos aqui têm que estar servindo a Deus. Talvez você é um bom dizimista, um bom ofertante aqui na igreja, uma pessoa maravilhosa. Mas você ainda é aquela pessoa que não aprendeu a doar a sua vida para o outro. Você ainda é aquela pessoa que não fala do evangelho para o próximo. Você financeiramente, quando é para ajudar a igreja, você é nota 10. Mas você ainda não está vivendo o processo de se doar, que é levar o evangelho para o próximo. E Deus quer isso de você nessa manhã, em nome de Jesus. Você não fala, Deus quer que você fale. Você não converse, Deus quer que você converse. Você diz que ama, mas você não fala desse amor. Você diz que vem aqui para servir a Deus, mas isso não é uma verdade ainda na sua vida. Porque você não serve o próximo com isso aqui. Você não conversa com ninguém sobre isso aqui. Você só conversa aqui. Mas fora daqui você não fala para ninguém. E você precisa falar. Não se esconda. Não se envergonhe de Deus e nem do seu evangelho. A Bíblia conta acerca de uma história muito interessante. Não precisa de você abrir. Eu vou comentar, resumi-la para todos vocês. A Bíblia conta em Ageu, capítulo 1 e capítulo 2,
que Deus pediu que o povo se dedicasse em servi-lo, e também em reconstruir o templo que havia sido destruído. Inicialmente o povo estava animado, mas com o tempo o povo passou a se preocupar somente com suas próprias coisas. E os planos de Deus se perderam diante dos seus interesses pessoais. Daí surgiram os problemas na vida desse povo, conta o profeta Ageu no capítulo 1 do seu livro. E o capítulo 2 também. Lá ele resume todo o acontecimento. Mas quando o povo se animou de novo a servir a Deus, voltou a se dedicar, grandes bênçãos floresceram, diz o capítulo 2, verso 4. Em casa você medita. Aí eu pergunto, que tipo de vida você quer ter aqui em Graça? Que você quer ter aqui em nosso ministério? Você quer ter uma vida de uma pessoa egoísta ou de uma pessoa dedicada na obra do Senhor Jesus? Não me responda. Faça uma visita em seu coração. Reflita sobre tudo que estamos aprendendo hoje. Porque Deus não te chamou, não te escolheu para a graça dele, para você ficar aí parado sem fazer nada, não. Ele quer que todos nós nos movimentemos. Tem que haver um movimento para o crescimento da palavra da graça de Deus. Quando damos prioridade à obra do Senhor, quando você se dá em servi-lo, Ele nos acrescenta na caminhada da vida tudo aquilo que precisamos. E eu quero começar a provar isso para você com Bíblia, lendo o Salmo 34, verso 9. Salmo 34, verso 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Promessa de Deus para quem? Para todos nós, que buscamos servi-lo. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Olhe para mim, o salmista analisa a situação dos filhotes de leões, que dependem dos pais, e quando estes não caçam, eles passam fome. Porque a dependência deles está em quem? Nos pais. Pois bem, o problema de algumas pessoas é que elas buscam as coisas que Deus pode lhe dar, ao invés de buscar o Deus das coisas, o abençoador. O salmista afirma que quando buscamos a Deus, não temos falta de nada. Só que buscar a Deus implica em você se dar para servi-lo. Agora vejamos o que diz também o Salmo 84, verso 11. Salmo 84, verso 11. E assim diz o Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus a ninguém nega nada. Se você está confiando, se você está servindo, tudo você vai ter em suas mãos, no seu devido tempo. Tempo de quem? De Deus. Essa promessa do Salmo 84, verso 11, é para todo aquele que anseia em estar servindo a Deus, que quer isso para a sua vida. Aí eu pergunto, você quer isso para a sua vida? Servir a Deus? Então essa promessa se cumpre. Toda pessoa que quer servir a Deus, toma posse dessa promessa. Como também a promessa que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 10. Aqui Deus faz um resumo de tudo que eu falei até agora. Olha só. Isaías 58, verso 10.
Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Por você estar servindo, por você estar levando essa palavra para o sofrido, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, passando, Deus vai derramar luz nas tuas trevas. Luz nas suas trevas. Isso é tremendo, abençoado. Você com problemas, mas pensando por dentro no outro ainda. Porque tem pessoas que não têm essa capacidade, eu declaro você tendo. Eu estou com a cabeça cheia, já não me basta os meus problemas, eu vou ter que me preocupar com os problemas dos outros. Os outros que se dane-se. Eu não vou falar de Deus para ninguém enquanto a minha vida não estiver resolvida. É igual aquela pessoa que pensa, enquanto eu não tiver prosperidade, eu não vou ser dizimista. Pense em ser fiel, que a grandeza de Deus vem e arruma a sua vida. Pense em ser fiel, que a grandeza dele vem e arruma a sua vida. Mas tem pessoas que são egoístas. Não. Primeiro, quando Deus arrumar a minha vida, aí sim, egoísta, aí não vai acontecer nada. Agora, quando você pensa em se doar, em se dar, eu estou enfrentando muitas coisas, mas eu tenho sede de falar do meu Jesus. Ainda hoje eu vou fazer uma visita na casa de uma pessoa que está precisando muito da palavra de Deus. Aí esse Deus vem e arruma a sua vida, derrama luz naquela situação que você quer solução. Se cumpre o que está aqui. Se você dá o alimento para o faminto, ele vem e sacia a sua fome, a sua carência, a sua necessidade. É por isso que aquele que é egoísta tem vida curta. Agora aquele que serve tem mais vida. É alguém mais feliz. Em casa leia o Salmo 18, verso 28. Tá bom? Eu declaro, diante de tudo isso que a gente aprendeu na parte 1, você se esforçando, você se dedicando para multiplicar todos os talentos que o Senhor Deus te deu. Multiplique. Deus te deu talentos. E Ele, através da minha vida, quer que você multiplique. Ele quer ver o fruto. É que quando a gente negocia, quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente dá, a gente recebe. Você está sendo servo bom. Fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E é isto que vai acontecer na vida daquele que se coloca a servi-lo. Eu declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Essas são as minhas considerações finais. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Ministração de anjos. Que você se lembre de conversar com alguém sobre o que você tem aprendido de Deus. Que você compartilhe da sua experiência espiritual com os outros. Que quando você vê alguém perto de você sofrendo, com o coração apertado, sabe? Por uma situação no casamento, ou por causa de um filho desencaminhado, ou uma doença que a pessoa está ali passando por aquele momento, que você tenha a capacidade, a compaixão, o amor, naquele momento, de falar desse Deus que tem falado contigo aqui, desse Deus que tem te dado consolo, que você também dê esse consolo para essa pessoa. De repente você está novo na fé, mas não há nenhum problema nisso. Olha, eu comecei agora há pouco a congregar na igreja, mas o pouco que eu aprendi eu quero passar para você. E eu entendi isso, e eu quero que você entenda também. Porque isso que eu entendi está me fazendo tão bem. Foi só um pouquinho. Mas eu já quero semear na sua vida isso que eu recebi de Deus. Abençoado, as promessas vão se cumprir. Deus vai acrescentar nos teus caminhos aquilo que você precisa. Ele vai derramar luz nas tuas trevas. Sabe aquela situação que você quer que se resolva? Vai se resolver. Bom dia a todos.
E até a próxima reunião, quarta-feira às 7 horas da noite, como também no próximo domingo às 9 horas da manhã. Se despeça desse irmão dizendo para ele que a sua semana seja a melhor da sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.